Dentro desse contexto inteiro de tratamento, vou dar um adendo, quando o Jefferson começou, ele fica na parte administrativa, eu achava que ele necessitava estar na parte clínica junto comigo. Sim. Eu vou te explicar o porquê. Quando você é dono de qualquer negócio, você tem que saber fazer o negócio. Porque você não pode ser refém. Não pode ser refém. E eu acho que eu fui a pessoa a incentivar. Ele fez primeiro a parte estética inteirinha, a faculdade. Depois aí ele falou, o que você acha de eu fazer a biomedicina? Aí eu falei, você vai fazer biomedicina. Eu vou explicar pra você o porquê. Porque ele precisa comandar a clínica no mesmo ritmo que eu. Por mais que ele esteja na parte dermatológica, estética, e eu fico na parte de reabilitação, ele precisa demandar e conhecer disso para deixar ele seguro neste momento. Isso é uma missão minha. Então, assim, quando ele se formou, eu até mandei uma mensagem para ele escrevendo que eu tinha ficado muito emotivo, porque é uma luta, Andrômeda, chegar até aqui. É muito, porque trabalhar e estudar neste ritmo e ainda a gente ministrando o curso por São Paulo, pelo Brasil, é uma correria muito grande. Então, vou explicar para você o caso disso. Um dia, se eu não estiver aqui, entende? Ele tem que dar continuidade nessa missão que foi me dada e a dele também. E ele na equipe administrativa, ele não ia conhecer o clínico e ele precisa continuar tratando o próximo. Entende? Isso é uma missão. Então ele tinha que estar nessa mesma pegada que eu, tratar o próximo, conhecer a parte clínica da dor. Da dor. A clínica da beleza, a clínica da dor. Que eu lido mais com a dor, ele lida mais com a parte também da dor, mas ele lida também com a parte da beleza. Então, eu sempre tive isso como missão. Então, hoje eu vou falar para você, hoje eu sou um homem realizado em todos os sentidos, e principalmente por ele ter terminado, chegado até aqui. Isso é muito importante para mim. Ter te alcançado. Sim. Porque ele foi atrás. Porque para ele, só administrativamente, eu sentia que faltavam. Eu acho que ele ia ficar pobre. Não é? Porque até porque eu precisava entender onde eu estava. Sim. Não era só administrar e pronto. Não, eu precisava entender. E eu fui fazer estética, na verdade, porque a gente colocou uma pessoa para fazer estética, atender estética na clínica. E nem eu, nem ele entendíamos estética. Ele entendia de fisioterapia, pilates, educação física, mas a parte estética ninguém entendia. A parte de reabilitação. E é que você falou, você fica refém. Porque você vai acreditar no que a pessoa falar. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma faculdade de estética, pelo menos para eu entender o que tá acontecendo. Não era nem para eu atender. Só que daí eu comecei a atender. E aí você apaixonou, né? Que os clientes começaram a vir por causa de mim. E aí eu comecei a atender. E com isso eu falei, acabou a estética, preciso fazer outra coisa. Vou fazer biomedicina porque vai aumentar o meu leque de opções. E fui estudar biomedicina, fazer uma faculdade de mais 4 anos de biomedicina. E fiz a biomedicina. Então assim, e agora fazer uma pós. Então não dá pra parar, por mais que a gente trabalhe muito. A gente trabalha de segunda a segunda praticamente, porque de final de semana a gente dá curso. Eu dou curso de um lado, ele dá curso do outro. Então é uma vida que não para, né? Das 7 da manhã às 9 da noite, o dia inteiro. De alto sucesso, gente. Mas não, é só gratidão. Olha, que dupla. É só gratidão. É muito trabalho, mas é um trabalho realizado. Você não sabe o sucesso que é dentro da gente quando você, por exemplo, tira a dor de alguém, ou quando vê a equipe inteira andando. A gente tem uma equipe que eu falo que é um Diamond Team, que é um time de diamante. Então hoje nós temos uma equipe completa. A gente pode só agradecer. Claro que existem muitas diferenças entre todos, mas nós estamos com um propósito, que é tratar o próximo e esse carro andar. Então nós temos uma equipe também que foram treinadas, já são por nós, e eles vestem essa camisa, essa vontade de vestir a camisa e cumprir a missão também. Então isso é muito importante dentro de uma empresa. Então essa missão que a gente tem, que foi dada, eu acredito muito, como você disse, foi um reencontro de carinho, de amor, na qual a gente vem com outros objetivos hoje. Com vários propósitos, eu Vários acho. propósitos. E eu acho que o mais importante, acho que cuidar do próximo É uma dádiva. e é de fato uma missão. Com certeza. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um estar na área da saúde, gente. A gente sou tem da que área da agradecer. saúde. Você né? Então só quem é da área da saúde sabe que é doação. É isso mesmo. Doação, doação, doação. E sem nada em troca.
Não espere nada. Eu digo sempre na minha outra empresa que a gente tem que fazer pelo outro como se a gente estivesse estando fazendo para o meu pai, para a minha mãe e para o meu filho. Então você quer o melhor para o seu filho, você quer o melhor para o seu pai, você quer o melhor para sua mãe. Então se você não tiver essa filosofia para trabalhar, esquece, porque não dá para você estar na área da saúde. Não dá pra você estar só por causa de dinheiro. Não dá pra você estar só... Não se sustenta. Estou ali... Não fica, não aguenta. É isso mesmo. Não aguenta. Eu acho É que muito amor. o dinheiro, as pessoas podem falar agora, tá? Depois de tudo que a gente viveu esse tempo de 10 anos de clínica. Ele é consequência daquilo que você planta. Não tem como não dar certo se você vai com essa missão de querer ajudar, de ter uma filosofia de tratamento, uma filosofia de tratar o próximo bem, de ter essa união de equipe. Você tem uma muito mais, porque você tem de tirar a dor. Você tem noção? Sim, Que então é assim... tirar a dor de uma pessoa. Com certeza. Se o paciente, as pessoas me veem muito íntegro e muito sério às vezes, e eles não percebem que essa missão de tirar a dor, se o paciente sai ainda um pouco com dor, aí todo mundo fala, mas como você se sente? A gente pode, às vezes, quantas vezes você acha que as pessoas podem olhar por fora, mas não ver a frustração que você tem por dentro? Porque a missão é você tirar a dor, é você realizar ele sair dali feliz. Isso é muito importante. E o dinheiro vai vir como consequência. Você não pode pensar só no financeiro. Claro que muitos vão falar para mim, mas quer dizer que você não pensa no financeiro? O dinheiro faz parte, ele não é tudo. Assim como vice-versa. É um processo. É um processo. Mas muitos pensam assim, eu vou montar um negócio porque eu vou ganhar tanto. Eu acho que você tem que ter o processo, como você disse. Eu vou montar, eu vou trabalhar e a consequência do dinheiro vai vir. Não tem como dar errado. Você tá aqui, 10 anos de clínica, saindo de uma sala de 70 metros quadrados. Sim. Para uma de 1.000 metros quadrados. Ainda chovia dentro. Ai, que desgraceira. Trauma com chuva, né? Nós temos trauma com chuva, porque vários. Foi. Muitas coisas. Reforma, assim, todo mundo brinca, fala que nós somos os maridos à obra, porque a gente faz, os próprios colaboradores e os pacientes e alunos da clínica falam que a gente brinca de maridos à obra, porque a gente, por exemplo, fecha a clínica numa sexta-noite, e a gente derruba uma parede, pinta, faz tudo em 2, 3 dias, a gente modifica o ambiente. Mas por que isso? É o comprometimento de trazer a melhor qualidade, o melhor ambiente para o próximo. Então, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de deixar a pessoa bem, feliz. Então, como que eu me sentiria no lugar? Eu faço isso pelo próximo. Então, a clínica sempre é impecável, tá? É uma das qualidades. Então, não adianta falar, estamos em reforma. Não, a gente nunca parou para fazer a reforma. A gente faz a reforma, tipo, em 4 dias, 3 dias, para o paciente chegar e estar pronto. Então, são várias coisas numa junção. Eu penso assim, e ele também. Isso a gente tem a gente coloca o princípio da visão Disney na nossa empresa. do efeito Disney. Efeito Disney mesmo. Todo cliente que chega, ele tem que ter a sensação de que a clínica acabou de abrir, acabou de estrear. Acabou de... É uma experiência. É uma experiência. Nossa. Ele além de ele ir para ser tratado, mas ele tem que se sentir como se ele não estivesse num momento de dor e não estivesse com tudo que ele deixa as coisas lá fora e ele entra num ambiente que desliga ele de todo esse sofrimento. Pra ele se abrir para ser tratado. Porque se a pessoa não acreditar que ela vai sair de lá curada, ela não vai sair. Não vai mesmo. Entendeu? Ela não vai sair. Que ela vai sair trabalho de bonita, entrega. ela não vai sair. Então a gente proporciona isso dentro da clínica. O cliente entra, ele é abraçado e acalentado de uma forma por todos os colaboradores. Isso se ele chegar às 7 da manhã ou se ele chegar às 8 da noite. Todo mundo vai agir da mesma forma. Mas isso é um propósito que a gente coloca e todo mundo acredita. Abraça. E abraça. Hoje a gente pode falar isso. Que a gente conseguiu isso e a gente consegue isso o dia inteiro. Óbvio que todo mundo tem seus problemas, todos os funcionários, cada um tem o seu problema. Nós temos nossos problemas externos. Mas lá dentro, a proposta não é essa. Isso mesmo. Mas se você... o efeito Disney que ele fala, quando eles vão receber qualquer paciente, desde a equipe administrativa até a equipe de colaboradores que tratam, ou até a equipe da limpeza, todos estão extremamente sorrindo. Todos abraçam os pacientes. Na época que a gente teve da Covid, foi uma época difícil, porque a gente tinha que manter um pouco da distância e trabalhamos muito nesse período. O fato do afeto, do abraçar,
de você se doar, já começa desde o começo do tratamento, de você olhar nos olhos do paciente e passar a segurança, porque ele tá lá, como ele disse, no momento de dor, então ele quer ser tratado com muito carinho, frágil. E a fragilidade, você sabe que derruba todo o nosso corpo. Então ele precisa desse amor, desse carinho. Então é uma felicidade. A gente trabalha, às vezes, são 12 a 14 horas de atendimento direto. Quando chega à noite, a gente fala, uns dias a gente fala, nossa, hoje passou voando, né? Outros dias falando, nossa senhora, acho que o tempo hoje não tá passando, porque você pega no meio alguns pacientes que vão lá para isso, né? É a mesma coisa que você pergunta para eles, como que você tá hoje? Ele às vezes brinca e fala que você acha com dor, porque às vezes ele está no tratamento, mas teve a evolução, mas assim como qualquer tratamento, requer um tempo. E a gente precisa ter esse tempo de doação, de tratamento, de periodizar esse tratamento. Isso é uma visão que eu tenho junto com ele. E graças a Deus, eu sou muito grato com ele. A gente tem uma equipe incrível. Tudo isso que eu tô falando para vocês é reflexo, é um reflexo. Respinga neles. Isso é muito importante. Então, eles abraçam essa causa. Então, é um sucesso. Eu não posso... Porque eles se sentem seguros e confortáveis. Sim. Isso você falou. A gente Nenhum passa... ser humano abre o lado dele mais vulnerável se ele não se sente seguro Sim. e nem acolhido. Exatamente. Isso não existe. Isso é verdade. Então, com certeza, a clínica de vocês passa exatamente isso. Essa Que segurança. essa segurança, esse aconchego. Assim, aqui eu estou num lugar seguro. Com certeza. Não tem preço. Não tem preço. Por isso que eu falo, eu falo pra ele, eu sou uma pessoa realizada. Realizada é porque, sabe quando você cumpriu essa missão e tem muitos desafios ainda, eu acredito isso pra mim, muito. Mas assim, uma parte já foi cumprida, entendeu? E assim, muito feliz, porque eu não tenho o que reclamar. Às vezes tem as diferenças, é lógico, como você disse, todos os dias são sol. Mas a gente tem que ter mais gratidão a reclamar, né? É olhar muito, não só para frente, tem que olhar um pouquinho para os lados e ver o quanto, a oportunidade que eu acredito que o plano lá de cima nos deu, a oportunidade de eu encontrá-la e a oportunidade das pessoas acreditar no nosso trabalho, porque é um tempo para chegar tudo aqui. Então, quando você fala 10 anos de clínica, eu olhei para ele, esse ano nós comemoramos 10 anos de clínica, a gente até brinca que tem que fazer uma festa enorme em relação a isso. Eu acho. A gente sempre faz uma festa no final do ano para todos os colaboradores, mas esse ano a gente tem que fazer uma festa, né? Porque é uma vitória, né? Uma conquista. E é muito louco isso. E passar por uma pandemia onde, assim, Olha. o setor de vocês, acho que foi o último quase, o penúltimo, a ser aberto. Não porque nós trabalhamos, porque nós somos É mesmo, a clínica. e muitas pessoas ficaram com dores, né? Então, assim, claro que a gente tinha uma demanda que nós fomos atender 10% do que a gente atende durante. Nós atendemos 500 pacientes semanais, fomos atender 50, assim. A gente buscava o paciente em casa, levava A gente buscava o paciente em casa, levava o paciente. Prejudicada. A gente teve uma equipe de colaboradores que nos ajudou também, então ia buscar o paciente em casa, tratava, esterilizava, passávamos por uma pulverização dentro da clínica, tudo isso durante a pandemia. Graças a Deus, nós não tivemos colaboradores que foram afetados, nem nós. Então, a gente tem alguma coisa a reclamar, só agradecer. Foi um período difícil, mas um período para reconhecimento, de grande reconhecimento perante tudo, tanto os colaboradores, acreditar os pacientes no nosso tratamento, nós termos um equilíbrio, estar preparado para isso, porque você tem que ter um preparo emocional, físico e mental. Quando a gente mudou da clínica pequena para grande, que a gente fala de maridos à obra, né? A gente montou a clínica, a gente construiu a clínica em 3 meses. Com uma equipe fantástica. Uma equipe fantástica. E a minha mãe não viu a clínica nova. Ai, que pena. Porque ela faleceu no ano que a gente resolveu mudar. Então ela faleceu em outubro, a gente mudou em março do ano seguinte. Ai, que E a gente pena. começou a construir em dezembro. Então ela não viu. Quer dizer, não viu aqui, né? Sim. Que a gente sabe. Então ela não viu essa mudança toda. Mas eu acredito que ela acompanhou essa mudança toda. Porque quando a gente chegou na clínica nova, inaugurou a clínica nova, e por tudo que a gente sabe, que a gente acredita, ela estava lá. E às vezes eu vejo isso acontecer e eu sinto, né? Que está lá.
a todo esse momento de crescimento, de todas essas conquistas, a gente sabe que a gente não tá desamparado. Eu falo que tem toda essa porra chora. É. Porque... Caralho, bicho. Não mete mais. É porque a gente tem... É aquela que você falou, quem incentivou? Mas quem incentivou não deixou nunca de estar junto. Não. Entendeu? E a gente sente a força. É uma força. Esse incentivo. Claro, ela uma foi a mulher que disse, vai. Que por isso que a gente fala que nada é por Acredito em acaso. vocês. Nada é por acaso. Nada foi por acaso. O nosso encontro não foi por acaso, a clínica não foi por acaso. As mudanças todas que aconteceram no meio do caminho, é óbvio que a gente falando aqui parece que é tudo flores, mas não é. Claro que não. A gente fala aqui nos bastidores da Disney, o negócio é mais embaixo, né? E os bastidores vêm pra ninguém ver mesmo o que está acontecendo. A pessoa não precisa estar lá e sentir que tá tudo perfeito. Nos bastidores a gente resolve. Que é pra isso. Eu acho que o cliente não precisa passar por nada. Ele já tem a dor, né? Gente, por trás de todos os negócios que eu vejo passar por esse podcast, tem sempre uma mulher fodida. É impressionante. Ela acreditou muito, porque quando ela chegava, ela falava foi pra a mim, mãe que ela acreditou. e ela conversava muito comigo, muito. E ela falava pra mim assim, porque eu já tinha tido uma academia e também um spa, e eu não queria ser dono de novo. Andromeda não queria ser dono. Sim, não queria mais funcionar. E é o que eu falei pra... como eu falo pra você, não é uma escolha, é uma renúncia. O problema é a dedicação. E eu não sei ser metade em nada na minha vida. Eu sou completo e intenso, isso vem de mim, eu me dedico 100%. Se eu sou seu amigo, eu sou seu amigo, eu não sei ser meio. Eu não sou aquele de dar a mão, eu dou o corpo e eu abraço. Então, quando a gente decidiu montar, a gente sabe que existem os momentos, mas tem aqueles também que, aqui a gente pode falar, não vou falar só um momento de sucesso, na qual muitos desampararam, não acreditaram. E aí é o que eu falo pra ele, os que não acreditaram, amor. você vai acreditar, é o que a pessoa pode dar. Eu não posso te dar flor e amor se eu tenho só pedra. Porque a pessoa, às vezes, ela foi isso a vida inteira. Então, como que ela vai te incentivar? Então, é o que eu falo pra ele. Muitos nos incentivaram, mas os que não nos incentivaram, é que eles não têm pra dar. E a gente que tem que passar por isso e ensinar que pode. Então, até nós acabamos conversando se a gente sofre preconceito, se acontece isso junto, nós dois, nunca sofremos nenhum preconceito. Isso é uma dádiva, hein? Nunca ninguém fez brincadeirinhas conosco, mas por quê? Porque nós passamos esse respeito. Porque Posicionamento, o respeito sempre existe, mas nós sabemos nos posicionar, colocar limites. Eu acho que as pessoas só fazem aquilo conosco que nós permitimos. Então, isso foi muito importante durante toda essa construção da clínica, né? Como você disse, eu me emocionei porque ela persistia muito, ela brigava comigo e falava, você tem que montar, e eu não quero montar, e você tem que montar. Então, esse crescimento, eu devo muito a ela ter acreditado nos 5 primeiros anos, e depois que ela acabou falecendo, ele estava muito, querendo ou não, ele teve uma queda emocional muito grande, porque ele era a pessoa mais próxima da mãe dele, e aí eu saí para procurar um lugar com um senhor super, que foi um senhor de luz que apareceu na nossa vida, e eu falei, eu vou procurar esse lugar, que foi 15 dias depois da mãe dele falecer. Eu falei, eu preciso dar um estímulo de vida para ele, eu preciso resgatar de novo, que eu não vou poder deixar ele cair neste momento. E aí foi quando a gente achou o local, e aí eu falei para ele, e aí a gente foi e chegou até aqui, entendeu? Que marido, bem. Que marido. Porque é aquilo que a gente fala, né? O nosso trabalho é constante. Então, eu não tive tempo para luto. Eu não dei tempo pro luto. Mas o luto precisa. Então, isso não existiu. Porque ela faleceu, eu estava no hospital, cheguei na clínica, me ligaram do hospital, eu voltei pro hospital. Então, assim, e a gente tava trabalhando. Eu voltei pra clínica porque precisava atender. Então, voltei, fechamos a clínica um dia, que foi o dia óbvio do velório, né? No dia seguinte estava trabalhando. Não teve tempo para isso. Né? E com meu pai foi a mesma coisa. 3 anos depois o pai dele faleceu e foi igual, né? Meu pai faleceu de Covid. Então, e a gente vivendo, trabalhando com pessoas que a gente vinha hoje, amanhã não veio porque tinha pegado Covid e ninguém da clínica pegou. Nenhum colaborador pegou Covid de paciente, a gente não pegou Covid. Eu também não peguei. E atendendo o paciente que no dia seguinte ligava e falava, não vou amanhã porque eu peguei que tô com Covid. E a gente teve contato. Então, assim, eu falo que é o que a gente acredita, né?
naquela força que a gente tem, que da nossa espiritualidade, que nada é por acaso. Tudo tem uma proteção. Muita. Então, como que explica isso? Não explica. Quem faz o bem colhe o bem. A regra não muda. É isso mesmo. Não vai mudar nunca. É isso mesmo. Por mais que façam e que falam, a regra é única. Faz o bem, vai colher o bem. Não vai mudar isso. É o que a gente tenta fazer. Extremamente feliz de ver um casal homoafetivo. Porque eu acho que homoafetivo é muito mais bonito do que homossexual. Eu acho que cai tão mais dócil, não é? De ter aqui um casal homoafetivo, de sucesso, que trabalham juntos, que fizeram dessa luta, né? Força, né? Uma força e dessa força uma vitória. Porque você sair de 70 metros quadrados para 1000 metros, você acha que é para qualquer um bem? Não é. Não é. A nossa ficha às vezes não cai também. Eu já percebi. Não fica pensando nisso. Mas tem, porque a gente tem uma coisa brasileira que é péssima, sabe o que é? A gente não se autovaloriza. Eu digo empresarialmente falando. Sim. Então, a gente tudo assim, eu acho que é sorte, É pra não parecer soberbo, pra gente não se sentir inferior, mas que ou se sentir egoísta. foda, gente. Porque se a gente é bom, bate no peito e fala, eu sou bom pra cara. E qual o problema? Ele briga. comigo por causa Americano disso. faz isso o tempo inteiro e todo mundo respeita. É verdade. Eu falo Steve Jobs ia falar e todo mundo não respeitar. O cara é o melhor. E ele falava, eu sou o melhor. E a gente tem que falar no que a gente é bom, no que a gente faz, que a gente tem certeza que a gente faz, que a gente é bom. Isso aqui é resultados Sim. contra fatos. Não estava. Exatamente, isso aqui é fatos. Então, você sai de 70 metros quadrados para 1000 metros, 10 anos. É sucesso. Eu bem. falo pra ele assim, não começamos ontem, né? Não, então, 10 isso é anos sucesso. aí. De luta. Isso aqui é sucesso. Então, quando é sucesso, tem que bater no peito, tem que falar, sou bom mesmo. E é o que eu converso com as pessoas, algumas pessoas que conversam com a gente, ou que perguntam, quando eu começo a conversar com um paciente que ele não faz nem ideia, né, da história, da trajetória de bancário para essa área da saúde, hoje atendendo, não faz ideia, né, disso tudo. E eu começo a falar pra você, mentira, que você já viveu tudo isso, é velho, né? Você já viveu tudo isso, né? Não, sou experiente. Eu sou experiente. Tipo assim, velho no sentido, já fez tudo, né? Falei, não, Imagina, tô começando. Tô Nem comecei. começando, meu bem. Nem comecei. 6 anos de vida só aqui. Nem comecei. Então, assim, pode ter uma bagagem? Pode existir uma bagagem. Graças a Deus que existe a bagagem, né? Porque nos ensina. Mas nem comecei. Mas o ensinamento não pesa. Uma vez aprendido, a gente não desaprende. Não desaprende. É o que a gente vai levar, né? Só. Só mais nada. E de preferência sorrindo. Com certeza. Não é? Se não Colocar- for pra sorrir, fala, eu que Nem fico em vale a casa, pena. amor. Pelo amor de Deus, se não for pra eu sair e brilhar e sorrir, fico em casa. É isso mesmo. Dá licença, porque ninguém merece olhar pra cara feia, Não. pra gente mal-humorada e de mal com a vida. Desculpa, gente, ninguém merece. Então a gente tá aqui pra isso. Tá. Eu tô muito feliz, porque eu adoro história de sucesso e de superação, gente. Porque é uma superação, primeiro, se assumirem, Sim. depois vamos morar juntos, depois casamos, depois montamos a clínica, trabalhamos juntos e o melhor, se amam, porque tá na cara de vocês que vocês se amam. Não precisa nem falar. A cumplicidade no olhar fala muito mais do que o dizer eu te amo. Então, Nós aquele falamos olhar... pelos cílios, eu falo pra ele. Quando eu olho, ele já sabe o que eu estou pensando. Ele me conhece. Você sabe que até onde a gente trabalha, as pessoas me conhecem pelo olhar. Eu não preciso falar. É muito bom isso, né? O olhar da gente. Mas é a nossa sentimento que a gente alma, passa, né? é a nossa transparência. É verdade. Exatamente. Até quando eu brinco com ele, que eu sou mais atentado que ele, né? Aí eu vou contar alguma coisa pra ele que é só pra irritar, assim, alguma mentira, irritar ele. Aí ele fala assim, você tá mentindo? Porque olha pra mim e fala de novo. Eu não consigo, de tanto que eu dou de risada, porque eu não consigo mentir. Aí ele já sabe que eu tô mentindo, porque meu olhar entrega. Ele fala pra mim, quando você vai falar alguma coisa que eu vejo que você tá começando a rir pelos olhos, mas é bom, né? Isso é o diferencial do relacionamento. Também eu sou uma pessoa mais atentada, né? Como diz ele. Alguém tem que ser, né?
Tanto é que fisgou o peixão aí. Lindos, obrigada. Obrigado. Foi uma honra estar com vocês. Uma honra. Gratidão, só isso. Você é maravilhosa. Vocês são. Pra me trazer uma história enriquecedora dessa, com um sorriso nos olhos, e depois se emocionarem, porque é sobre isso, é porque somos de verdade. Isso. É por isso que isso acontece. Linda. Obrigado. Beijo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.